Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Paula é empresária e mora no estado de São Paulo. E ela teve uma EQM, ou melhor, 2 EQMs, ou melhor, 3 EQMs. Ela teve um monte de experiência surpreendente e nós temos certeza que vocês vão amar conhecer todas elas. Pois afinal, todas elas nos ajudam a entender um pouco mais o que somos nós. Para que todos possam saber do que estamos falando, dividimos essa entrevista em 3 partes. A primeira é essa publicada nesse domingo, a segunda publicada amanhã, segunda-feira, e a terceira depois de amanhã, terça-feira, sempre às 0 hora. Esse foi o jeito que a gente encontrou do YouTube avisar todo mundo da chegada dos vídeos novos. Vamos conhecer a primeira parte? Bom proveito! Olá pessoal, hoje é uma situação um pouco diferente. O conceito de experiência de quase morte, conforme foi explicado a mim mesmo, lá em 2017 pelo Dr. Edson Amâncio, ele pode abranger também situações em que a pessoa não está exatamente correndo o risco de morrer, como numa parada cardíaca, por exemplo, mas ela pensa que está correndo o risco de morrer, como num assalto, por exemplo. Então, essa entrevista que vamos fazer hoje com a Paula Fernandes tem tudo a ver com essa explicação que eu acabei de dar a vocês, conforme vocês vão poder assistir. Então, Paula, muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós. As suas experiências são várias, nós queremos saber de tudo, em todos os detalhes, e eu sei que tem mais coisa ainda para a gente conversar. Então, por favor, se apresente, diga o que você faz, de onde nós estamos falando, e a palavra está com você. Muito obrigada, Carlos, por me receber aqui. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Você suscita nas pessoas a necessidade de conversar de assuntos diferentes. E eu de verdade estou aqui só por conta disso. Eu acho que nós temos que conversar sobre assuntos diferentes. O mundo está exigindo que a gente dê um passinho adiante. Chega de falar só das mesmas coisas, temos que falar de coisas que estão acontecendo e que já passou da hora das pessoas entenderem essas coisas. Não sei se nós entendemos, mas a gente tem que entender que tem um monte de coisa que a gente não entende, pelo menos isso. Parar de achar que a gente sabe de tudo e entende de tudo. Titubeei muito antes de falar, decidi falar porque ouvi outras pessoas falando desses assuntos e acredito que muita gente vai se identificar e vai dizer, meu Deus, eu não sabia que isso tinha acontecido comigo, eu não sabia o quanto isso era importante. E as pessoas vão passar a dar mais importância para as coisas que acontecem com a gente. Eu sou a Paula Fernandes, sou empresária, moro no interior de São Paulo e tenho 4 experiências muito interessantes de proximidade da morte para contar para vocês. Eu vou começar com a que eu acredito que foi a mais forte para mim. Eu morava na época na Vila Mariana, em São Paulo. Hoje estou no interior, mas na época eu morava lá. E estava indo me encontrar com quem hoje é o meu marido, passando pela Avenida Paulista, quando fui vítima de uma batidinha, aquele totozinho na parte de trás do carro, de um pessoal que naquela época era a gangue da batida. E nós todos que somos pessoas de bem, quando alguém bate no carro, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Dá uma parada, né? Parei, olhei, se aproximou de mim um rapaz e logo depois ele saiu, ele olhou para o carro, mas na época eu não estava muito ligada nessas coisas, hoje eu sou 200% ligada nisso. E ele logo saiu, só que quando ele voltou, ele já voltou com o comparsa dele, os 2 armados. Na época eu tinha uma BMW e um entrou no volante, me colocou do lado do carona e o outro entrou atrás. E nesse momento, Carlos, aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu senti que eu ia morrer, porque o de trás estava com uma arma na minha cabeça e além de estar com a arma na minha cabeça, batia no meu ombro com toda a força. E claramente drogado,
Ele falava que ele estava drogado, fazia questão de falar que estava drogado. E ali eu comecei a achar que eu ia morrer. E quando eu comecei a achar que eu ia morrer, aconteceu algo que, a partir de agora, teremos mais perguntas do que respostas, tá? Mas aconteceu algo muito estranho, porque parece que eu saí de mim e veio uma outra pessoa, uma outra Paula, uma outra sei lá eu o quê, para me orientar. E nos mínimos detalhes, essa outra entidade, personalidade, sei lá eu o que foi, me salvou a vida. Porque se ela não tivesse me falado o que fazer, eu provavelmente só teria chorado, só teria me desesperado e não teria feito o que eu tinha que ter feito. E o que salvou minha vida. Quando eu senti isso, eu me submeti a essa outra Paula que apareceu, que era uma Paula extremamente decidida, sabia muito bem o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que responder, e eu só fui seguindo as orientações. Então, conforme ele me batia, essa outra pessoa que apareceu lá na hora, que era eu mesma, não sei, parecia que eram duas dimensões que estavam se encontrando. Parecia que eu estava do meu lado e no domínio das minhas ações, das minhas palavras, tinha uma outra pessoa, mas que, por incrível que pareça, era eu mesma. Eu não sei te explicar isso, mas... E aí, eles foram andando comigo pela Avenida Paulista toda e ficaram, em resumo, 2 horas passeando comigo. E no meio do caminho, eles falavam coisas e as respostas que eu dava para eles eram respostas que até eu assustava e falava assim, mas você é louca, como é que você vai dar essa resposta para eles? Eu vou dar um exemplo. Eles pediram para eu tirar as minhas joias e aí eu fui tirar um brinco. Eu só ando com brinco de ouro porque eu tenho alergia. E conforme eu tirei o brinco, essa outra entidade falou assim para mim, fala para eles que esse brinco não é de ouro porque ele está preto. Olha que loucura. Com uma arma na minha cabeça, eu tirei o brinco, mostrei com toda a calma, falei, olha, esse daqui é bijuteria, tá vendo que ele está preto? Aí o rapaz falou, não, isso aí eu não quero. Eu fui e coloquei de volta com toda a calma e permaneci numa calma que não é comum para mim. Eu, com uma arma na cabeça, dificilmente alguém fica calmo, né? As pessoas ou desmaiam, sei lá, a sensação de desmaio era o tempo inteiro. E eles foram andando comigo e ao tempo todo falavam no celular com alguém, tinha um carro atrás deles dando suporte e eles estavam combinando quais seriam as próximas atitudes deles. E eles foram parando em caixas eletrônicos, me pedindo senha, e eu dei as senhas, foi tudo tranquilo, até o momento em que eu ouvi eles falando, eu acho que essa é a última, nós vamos para Guarulhos daqui. Nessa hora, a outra Paula que estava comigo, ela falou, você vai ter que pular do carro, senão você vai morrer. E aí eu falei, mas como é que eu vou pular do carro? E ela falou, começa a prestar atenção. E eu não queria pular do carro, mas essa outra Paula falava, pula do carro. E o máximo que eu consegui foi ficar olhando qual seria o lugar menos terrível para eu pular do carro, porque ela disse que eu ia pular do carro e eu pulei do carro. A decisão já tinha sido tomada por essa outra Paula que estava comigo, falando o que eu tinha que fazer. E quando eles me levaram para o shopping West Plaza, lá na zona oeste de São Paulo, nós passamos pela... não me lembro, na frente do shopping é uma avenida bem movimentada, cheia de ônibus. Francisco Matarazzo. Na Francisco Matarazzo, eu olhava, né, porque eu estava desesperada, e falava, é aqui que eu tenho que pular? Mas aí a entidade falava para mim, não, aqui tem muito ônibus, não é aqui que você tem que pular. E aconteceu uma discussão, deu com ela, uma coisa louca. E eu falava para ela, mas você quer que eu pulo? Mas eu não sei quando pular. Ela falava, calma, eu vou falar para você. Quando eu falar pule, você só pula. Tá bom. Nós demos a volta no shopping, passamos por trás do shopping e um deles pediu para sair do carro e ir para o caixa eletrônico do shopping.
E aí era uma BMW, mas de 2 portas. E eu abri a porta, ele saiu, empurrei o carro, voltei, só que eu não fechei o cinto de segurança. Porque quando eu ia fechar o cinto de segurança, ela falou, não fecha. A partir dali, eu já não discutia mais. Ela falou, não fecha, eu não fechei, fiquei segurando. E quando ele foi fazer, o que estava dirigindo, foi fazer a curva para voltar, para pegar o comparsa, a entidade falou para mim, pula. E eu fiquei naquele desespero, ela falou, pula agora. Eu soltei o cinto de segurança, que não estava preso, eu só soltei, ele veio para cá, e o que estava dirigindo me deu uma chave de braço, fez assim para tentar me enforcar, só que ele estava dirigindo e era uma curva. A entidade fez todo um planejamento. E aí ele falou, eu vou acelerar e você vai morrer. Aí, nessa hora, quem respondeu para ele não fui eu, foi ela. Falou, seja o que Deus quiser. E abriu a porta e pulou. Eu pulei, né? É uma coisa esquisita isso, mas eu pulei. Pulei do carro, caí na avenida, atrás do shopping, e desmaiei. Não vi mais nada. E a hora que eu voltei a mim, deve ter sido rápido, porque o pessoal que assistia depois me contou que eu desmaiei e logo voltei. Eu ajoelhei, vi que eu estava... Aí era claro que era só eu ali. Aí eu ajoelhei, comecei a chorar e gritei, pedi por ajuda. E tinha uma família numa casa, assim, com o portão aberto, acho que eles estavam se despedindo, alguma coisa, e eles me viram e vieram correndo para me ajudar. E eu chorando, desesperada, aí era eu mesma, não tinha mais ninguém comigo, gozado, aí era só eu, chorando, desesperada, e pedindo ajuda, pedindo para usar o telefone. Pedi para usar o telefone porque eu, na época, tinha 2 filhos, hoje eu tenho 3, mas na época eu tinha 2, e eu sabia que eles levaram tudo, meu carro, minha bolsa, tudo, e tinha meus documentos e tinha o endereço da minha casa. E eles estavam com o meu carro com o controle da garagem. Eu falei, meu Deus, esses caras estão drogados, eles vão atrás dos meus filhos. Foi a primeira coisa do instinto maternal que me veio. E aí eles me deixaram usar o telefone, eu fiz 2 ligações. A primeira foi para o meu filho, que na época ele me contou, mãe, a gente ficou se sentindo os heróis lá, porque veio a polícia, veio todo mundo, e porque eu falei para ele, você chama a polícia, porque eles estão com tudo, estão inclusive com o controle do carro, eles podem ir até aí. E, enfim, foi um show, né, na época. E a segunda ligação foi para o meu marido, que na época era meu namorado, e eu já estava atrasada 2 horas para o nosso encontro, então ele sabia que alguma coisa grave tinha acontecido, e eu falei... você vai me encontrar, por favor, no hospital, porque eu fui assaltada e eu estou indo para o hospital levar ponto. E aí passei o telefone para o pessoal que estava me ajudando, eles deram o endereço do hospital para onde eles iam me levar. Me levaram no hospital na Pompeia, acho que era São Camilo. E nisso estava escorrendo sangue, estava lavada de sangue, e aí eles me deram uma toalha, colocamos uma toalha aqui na minha cabeça e eu fui para o hospital. E a minha reação, quando o meu marido chegou, quando as pessoas vinham conversar comigo, era de chorar muito, porque eu sou muito chorona. E eu, até hoje, eu fico pasma de ver que em momento nenhum de tudo que aconteceu, foram mais de 2 horas de situação de quase morte, porque a qualquer momento eles poderiam ter me dado um tiro, e as coisas que eu fiz pro lado do carro, sabe? Eu poderia ter morrido mesmo. E eu fico pensando quem estava comigo, quem me deu todas essas informações, quem me mandou pular, quem eu obedeci cegamente, sem questionar, né? O que aconteceu comigo naquele momento? Foi uma coisa muito esquisita. Eu só não fiquei achando totalmente esquisito, porque já tinha acontecido essa coisa esquisita comigo antes, porque eu já tinha sido assaltado outras 2 vezes. Foi exatamente igual. Na verdade, essa foi a 3ª ou a 4ª experiência que você teve? Essa foi, de assalto, a 3ª experiência, mas de que eu achei que eu ia morrer foi a 4ª vez. Então, explicando para todos, né, como são muitas histórias, a gente optou em
ao término de cada coisa que ela contar, eu faço as perguntas para não ficar represado até o final, vai ficar muito chato para quem for assistir. Você falou agora no final, quem é essa pessoa? Eu pergunto hoje, você tem uma ideia mais clara de quem era aquela pessoa ou aquela entidade, aquele ser? Acho, né? Vamos fingir que eu sei. Eu gosto muito disso que você fala. Pelo menos hoje eu finjo que eu sei. Que a gente vive em várias dimensões simultâneas. E eu hoje acredito que uma das Paulas de várias dimensões, que é diferente de mim, é mais racional, ela é mais... não sei se ela já tinha visto isso num futuro próximo, não sei. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com a interdimensionalidade. Mas você fala é diferente de você e é você ao mesmo tempo? Sim. Como é que é isso? É como se houvesse várias Paulas que vivem em várias dimensões simultâneas. E em determinadas situações, como por exemplo uma situação de quase morte, você recebe algumas ajudas, essas ramificações, elas meio que se entrelaçam, elas se encontram nesse momento. E pelo que você está falando, ela consegue perceber a sua situação por ela estar num nível, digamos, numa dimensão mais alta, mas você não consegue vê-la por Sim. estar numa dimensão mais baixa? Isso mesmo. É como se fosse exatamente isso, como se nas 4 vezes em que eu achei que eu ia morrer, essa Paula dessa dimensão superior tivesse vindo me socorrer. Aconteceu em que ano essa? Essa foi, eu marquei aqui só para 97. Qual o primeiro momento em que você ouviu, que você assim que saiu do seu corpo, imediatamente ela já passou a comandar esse corpo? Foi. Na verdade, quem me tirou do meu corpo foi ela. Foi como um chega para lá. E sem possibilidade de eu questionar. Eu podia rebater as coisas que ela me mandava fazer. Mas quem estava no controle do corpo era ela. E ela usava o seu corpo para falar com o motorista. Exatamente. Com o motorista e com o rapaz que estava com a arma batendo em mim. E você sentia estar entre o seu corpo e a porta? Sentia. Eu sentia, Carlos, eu não sei onde eu estava, meu amigo. Eu sei que eu não estava no controle, sabe? No Mas controle. você sentia uma localização? Não sentia uma localização. É como se, não sei explicar, como se eu tivesse do lado. Mas não era do lado. A porta estava aqui, eu não estava no meio de mim mesma e da porta. Não, era como se eu tivesse dentro de mim, mas não estava no comando. Mas você tinha uma visão de você própria ou não? Eu me via, eu via as minhas mãos mexendo, eu via eu falando, eu me via. Mas não era eu que estava no comando. Tá, mas você se via como se você estivesse também dentro do seu corpo. Sim, eu me via como se eu estivesse dentro do meu corpo. É como se naquele momento 2 consciências, uma muito mais atuante e poderosa do que eu, estivéssemos trabalhando juntas. E ele, essa consciência, digamos assim, essa outra Paula, como você falou, falava usando a voz com eles e telepatia para falar com você. Exatamente. E você respondia da mesma Nada do que eu falei, ela falou. Até porque eu só questionava, porque eu não estava entendendo, mas eu sabia... Era tudo mental. Era mental. Era uma comunicação mental. Não havia necessidade de pronunciar palavras, era a transmissão de pensamento imediata. Era como se 2 consciências fossem uma consciência só, uma coisa esquisita. Algo que me chamou a atenção é quando ela fala, seja o que Deus quiser. Sim. Porque dá a sensação de que nem ela sabia o que ia acontecer. Uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que quando ela disse, seja o que Deus quiser, eu imaginava uma dúvida, mas não foi seja o que Deus quiser, talvez você morra, talvez não. Não, seja o que Deus quiser. Foi uma afirmação. Uma afirmação de que ficaria tudo bem. Entendi. Entendeu? Seja o que Deus quiser.
acredita, confia e só pula. Foi isso. Quando ela se comunicava com você, você não ouvia uma voz, era só um entendimento que você tinha? Só um entendimento, um download, alguma coisa... Tem alguns filmes que mostram isso, né? De consciências aprisionadas dentro da própria pessoa, conversando com a própria pessoa. Não sou esquizofrênica, nunca tive absolutamente nenhum diagnóstico de nada parecido. No dia a dia não escuto vozes, não converso com ninguém, não sofro por causa disso, nada. Foram experiências pontuais quando eu senti que eu ia morrer. Que fique bem claro. Mas, então, deixa eu aproveitar e também dizer, eu mesmo hoje não consigo pensar que seja estranho alguém ouvir vozes no dia a dia. Eu acho que nosso entendimento sobre essas situações eu considero bastante ampliado. Porque você mesma acabou de falar que não é esquizofrênica. Eu tive um irmão esquizofrênico, né? E, aliás, eu nem falei, eu tive um irmão e um tio. Então, hoje eu sinto que não existe uma situação e outra. Existem milhares de estágios entre um e outro, e esse último estágio eu acho que a gente simplesmente não entende o que seja de fato espiritualmente o significado de uma pessoa, por exemplo, ser esquizofrênica. Eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, ela inclusive te entrevistou, né, uma sumidade nos assuntos da psique humana. Ela recentemente, por coincidência, ontem eu estava ouvindo ela falar e ela disse que o que diferencia muito, uma pessoa que você entrevistou falou isso também, uma psicanalista, psiquiatra, falou a mesma coisa que a Ana Beatriz. O que diferencia a esquizofrenia é exatamente o sofrimento, porque o esquizofrênico, ele sofre, né? Então, eu não acho que nenhum diagnóstico de esquizofrenia seja doença, não acho mesmo. Hoje em dia, sinceramente, o espectro autista, o espectro de sofrimentos emocionais, sinceramente, eu acho que são bênçãos, oportunidades de a gente não ficar preso nesse dia a dia bobo que a gente vive, tá? Essa coisa boba do só conhecido, não questione, não questione. Eu acho que essas pessoas têm uma oportunidade maravilhosa. E que Deus as abençoe, que elas consigam mostrar isso para nós. Hoje é o que eu acho. Vamos à segunda experiência? Vamos. Na verdade, eu vou contar agora uma coisa meio cronológica. Quando eu estava grávida de gêmeas, eu não sabia que as gêmeas haviam morrido na minha barriga, mas eu escutei uma voz, dessa vez não era eu, foi uma coisa bem diferente. Eu escutei uma voz me chamando Paula, e eu estava sozinha no quarto. Falei, nossa, alguém está me chamando? Saí, eu morava num apartamento, saí, fui para a sala, não tinha ninguém. Aí falei, acho que eu ouvi besteira, né? Voltei para o quarto, e aí eu ouvi mais forte, Paula. Aí eu parei e falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. E imediatamente eu senti que tinha alguma coisa acontecendo. E imediatamente também senti que era relativa aos meus bebês. E aí coloquei instintivamente a mão na barriga para tentar sentir as bebês mexendo. E fiquei assim uma meia hora. Elas mexiam muito, porque eram duas. E elas estavam o tempo todo mexendo. E eu não senti as bebês mexendo. E essa experiência foi uma experiência muito forte, porque quando eu efetivamente perdi as bebês, eu estava na garagem e as bebês vieram como se fosse um parto. Nesse momento, essa outra voz que me chamou, eu senti que ela estava perto de mim naquele momento. E foi uma experiência... Ali eu também achei que eu ia morrer, porque você ter um parto numa garagem não é uma coisa que a gente leva numa boa, né? E, enfim, essa foi uma experiência, foi uma das primeiras experiências. Só que uma coisa, por que eu estou contando isso? Porque a cada experiência que eu passei, e eu já ouvi também várias pessoas que conversam com você falarem isso, que algumas portinhas não são fechadas 100% depois que a gente passa por essas coisas. E é verdade,
porque as experiências elas só foram aumentando, ficando maiores, ficando mais intensas, e eu vou contar aqui, vocês vão ver que realmente as experiências, nossa, como é que isso pode acontecer, né? Sou azarada, fui assaltada 3 vezes, né? Era azarada, depois da que eu contei agora nada mais aconteceu e nem vai acontecer, mas a cada uma delas eu ficava diferente. Mas com relação a essa da gravidez, foi só isso? Com relação a essa da gravidez, eu senti essa presença do meu lado, achei também que eu ia morrer, mas não tive essa sensação de uma consciência dentro da minha, não tive. Tá, mas é até interessante porque você diz que nesse caso era diferente, não era você numa dimensão maior, era uma outra existência. Era uma outra existência que estava do meu lado. Podemos chamar de anjo da guarda, de mentor, do que quiserem. Todas as denominações se referem a algo, uma energia, que naquele momento vem e meio que te abraça e te protege e te consola e te diz que vai dar certo, vai ficar tudo bem. E como é que você compara essa outra existência com a sua existência numa dimensão maior que também veio para te socorrer? Era diferente, Carlos, eu vou te explicar. É como se essa que veio me socorrer e tomou o meu lugar e me mandava fazer as coisas para salvar a minha vida, ela não estivesse lá como uma luz amorosa e carinhosa que veio me abraçar e veio me proteger e acalmar meu coração porque tudo ia dar certo. Em momento nenhum ela se mostrou assim. Ela simplesmente veio me salvar. Ponto. Ela não estava lá para me deixar tranquila, confortável, não. Ela não queria nem conversar comigo, ela não queria discutir os assuntos. Ela foi pragmática. Ela foi pragmática ao extremo. Ela veio para resolver. Tá me dando vontade de pensar que para assumir a condução do seu corpo teria que ser você mesma de outra dimensão? Talvez sim. Talvez sim. Porque essa que veio me amparar, ela claramente era uma entidade que estava lá para me amparar. Ela não veio assumir nada, ela veio me ajudar, me amparar. Ela quis de alguma forma chamar sua atenção, chamar minha atenção para que eu fizesse alguma coisa que não colocasse a minha vida em risco. E o que você fez de diferente por ter ouvido a voz dela? Tudo. Eu ouvi a voz dela e parece que imediatamente eu comecei a me tocar de que eu estava grávida de gêmeos e que tinha alguma coisa errada, óbvio que era com os gêmeos. Comecei a sentir as gêmeas, não sentia elas, e aí foi uma sucessão de atitudes e de raciocínios baseadas naquele toque que aquela voz me deu, porque eu senti claramente que alguém, alguma coisa, um anjo, vamos chamar de anjo para melhorar, facilitar a minha vida. Um anjo veio e disse: Paula, né, se toca, tem 2 bebês mortos na sua barriga e você está correndo risco. Tá, agora, assim, só para eu entender, né, um físico perguntando assim, mas você teve os partos na garagem, você não foi para o hospital? Não, eu fui para o hospital, sim. Os bebês, eles vieram na garagem. Eram 2 meninas, elas vieram na garagem e na época a pessoa que estava comigo, coitado, ficou em desespero. Eu mandei ele sair correndo e buscar saquinhos para colocar os bebês, uma situação que eu não desejo para ninguém. Só que dali eu fui para o hospital, fui para a sala de cirurgia, tive que passar por toda a sistemática de curetagem de quem tem um aborto, porque eram 2 gêmeas e eu estava com 5 meses e meio de gravidez, eu não estava no comecinho da gravidez. Quer dizer, dá para a gente pensar que o alerta dado por essa existência fez, inclusive, com que você tivesse uma tranquilidade mínima para lidar com a situação, porque você já estava desconfiada do que estava acontecendo? Não, eu não estava desconfiada. Quando ela falou comigo e me chamou pelo meu nome, é que eu comecei a pensar o que poderia estar acontecendo. E dali até descobrir efetivamente foram, sei lá, 4 horas, porque foi meia hora pondo a mão na barriga para entender que elas não estavam se mexendo, e depois eu fui ao médico, efetivamente me disseram que elas haviam morrido, fizeram ultrassom
viram que não tinha mais batimento cardíaco, me mandaram para casa para eu esperar, era risco de vida. Eu já queria ficar no hospital, já queria a retirada dos fetos lá, mas não podia. Na época, era um risco de vida. E eles me explicaram. Ah, você comentou isso numa conversa anterior. Tem duas formas. Você pode ficar e a gente vai fazer uma cirurgia, o que não é bom para você. Agora, por que, Carlos? Eu não sei. Isso faz 30 anos, mais de 30 anos. Na época, a medicina era diferente da medicina de hoje, tá? E aí, a segunda opção era que eu fosse para casa e esperasse que, com o remédio que eu tinha tomado, eu viesse a abortar os fetos, que foi a opção que eu escolhi na época, que era menos risco para a minha vida, né? Mas as presenças que nós estamos falando são, para mim, distintas. Uma era muito amorosa, muito carinhosa, veio para me acalmar, para me dar um toque do que estava acontecendo e para me acompanhar. Era como se fosse um anjo da guarda mesmo. Essa outra do assalto, não. Foi uma coisa completamente diferente. Não tinha nada de ficar calma. Muito pelo contrário. Ela me deixava o tempo inteiro ciente de que eu podia levar um tiro. Me veio uma pergunta na cabeça que eu nunca fiz. Você acha que pode haver uma relação entre esses dois seres que te acudiram em momentos, em experiências diferentes? Talvez sim, Carlos. Quem sou eu para saber, né? Eu não sei, mas pode ser. Talvez. Eu acho que nós não estamos sozinhos. Eu nunca me senti sozinha. Nunca. Eu sempre me senti muito amparada. Só fazer uma pequena observação, umas aspas aqui. A palavra religião é religação. Eu nunca precisei de religião, porque eu sinto que a minha ligação é direta. Quando você necessita de uma religião, você necessita de uma religação. E eu não sinto isso. Eu sinto uma coisa muito direta, muito, sabe, uma conexão muito forte. E talvez essa conexão forte me dê acesso, e a todos nós que acreditamos nessa conexão, nos dê acesso a diferentes tipos de proteção. Diferentes seres, entidades, anjos, não sei, eu não sei. Eu não tenho explicações para isso. Talvez as pessoas que estudaram mais do que eu, do que você, tenham essas explicações, mas... Essa segunda experiência, que na verdade foi a primeira... Essa foi a primeira experiência. Foi em que ano? Essa foi em... Deixa eu ver aqui, porque é muito ano. Ah, nossa, essa daqui eu não marquei. Mais ou menos. Minha filha tem 33, foi 7 anos, aí tem uns 40 anos. Próxima experiência. Essa experiência foi um assalto também, uma coisa que, infelizmente, na época que nós éramos jovens, né, Carlos, você tem mais ou menos a minha idade, e a gente costumava namorar no carro, discutir no carro, enfim. Eu estava discutindo dentro do carro com o namorado da época, e vieram também 2 assaltantes. Eu estava dentro do carro, na época meu namorado dirigindo, eu no lado de cá. Veio um assaltante do lado dele, um assaltante do meu lado, mandaram que nós abríssemos as portas, abrimos as portas, e os 2 armados e o assaltante que estava do meu lado começou a pegar coisas também, passar a mão em mim para ver se eu estava com arma, faca, alguma coisa assim. E aconteceu a mesma coisa de quando eu pulei do carro. Quando eu senti que ele começou a tocar em mim, eu saí para algum canto da minha consciência, que não sei onde é, mas eu saí. E essa veio. E ali ela foi muito objetiva e determinante. Ela disse: saia do carro agora. E eu nem discuti muito. Quando aconteceu com o assalto que eu estava lá na BMW, esse mais recente, eu discutia muito. Comigo mesma, com a consciência, eu discuti bastante. Nessa eu não discuti. Foi a primeira vez que ela tomou conta e eu não discuti. Eu fiquei tão assustada que eu não discuti. Eu simplesmente fiz o que ela mandou. O assaltante estava com a arma aqui, eu, louca, né? Por isso que eu sei que não era eu, porque eu jamais faria isso. Afastei ele, tirei ele da minha frente, me levantei do carro e saí.
E foi uma coisa tão esquisita que os 2 assaltantes e o meu namorado da época, todo mundo parou e ficou olhando. Tipo, que essa louca tá saindo de costas andando, ela pode levar um tiro. E eu simplesmente saí, eu não me lembro desse caminho que eu fiz. Eu subi as escadas, era um sobrado, e eu só parei no portão. Lá em cima, no portão. E ainda toquei a campainha do portão. Quando eu olhei para baixo, eles estavam meio que, assim, sem saber o que fazer, porque a louca saiu e ainda tocou a campainha. Então, eles afastaram o meu namorado da época, pegaram o carro e foram embora. O carro acabou sendo localizado mais para frente. E, na época, o meu namorado falou para mim, o que te deu? Você é louca? Aí eu olhei para ele, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, ninguém falava de consciência, de nada, e eu simplesmente olhei para ele e falei, eu não sei o que aconteceu. Aí ele falou, você subiu a escada de costas, o cara olhou para você e quase que ele atirou. Eu falei, não sei, eu nem vi, eu simplesmente subi. E foi a primeira vez que essa consciência, ela já é minha conhecida, né? Porque 3 vezes ela assumiu o controle. Só que dessa primeira vez, foi uma coisa, Carlos, que chama de instinto de sobrevivência, tá? Só que no meu caso, esse instinto de sobrevivência, como eu estava com risco de morte iminente, né? Uma arma de novo apontada para minha cabeça, esse instinto de sobrevivência não se traduziu só num instinto. Ele foi muito mais do que um instinto. Ele foi uma consciência que determinou o que eu deveria fazer para sobreviver. E eu só fiz. Você reconhece como sendo a mesma outra Paula, digamos assim, nas duas experiências? Mais ou menos. Elas não agiram da mesma forma, mas elas foram determinantes tanto quanto. A última conversou mais comigo, sabe? Ela me dava algumas explicações. Essa, que foi a primeira, não me deu nenhum tipo de explicação. Ela simplesmente me imobilizou, não me permitiu fazer nenhum questionamento, conversar, raciocinar, nada. Ela simplesmente mandou, determinou, eu saí e fim. Inclusive, quando eu subi as escadas, eu sei que eu subi a escada, porque eu apareci lá em cima, mas eu não tenho a consciência de ter subido a escada. Eu não me vi subindo a escada. Você se lembra de ter tocado a campainha? Eu me lembro de ter tocado a campainha, mas eu não me lembro de ter subido a escada. Uma pergunta interessante para mim. Veja só, você estava acompanhada desse ser, seja ele ou uma outra Paula, ou um anjo, ou alguma coisa assim. Uma outra consciência. Uma outra consciência. Eu penso que aqueles seres que estavam fazendo mal a vocês, eles talvez também estivessem acompanhados de alguma consciência do lado deles. Talvez sim. Tem um monte de explicações nessa linha, Carlos. Me dá vontade de pensar que então, de repente, esse ser que estava ajudando você tivesse um poder sobre esses outros seres de tal forma que prevalecesse o que ele indicou. Possivelmente sim, Carlos, porque como eu simplesmente afastei, ele poderia não ter deixado, né? Sim. Ele saiu. Não sei se porque ele achou que eu era louca ou porque esse ser que estava comigo, essa consciência era predominante. Ele saiu. Saiu e não atirou em mim. Então, sim, pode ser que sim. Essa foi a primeira vez que você teve contato com essa existência, que seria interdimensional, talvez. Foi a primeira vez. Ela tomou as rédeas do seu corpo, só não falou nada através dele. E a outra experiência, qual é? A outra experiência, eu trabalhava como assistente da diretoria no Hospital Nossa Senhora Abadia, que era em Santo Amaro, depois virou Hospital São Leopoldo, e era dia de pagamento. E o pagamento, na época, era feito em cheque e em dinheiro. Eu trabalhava... depois eu tenho algumas imagens, se você quiser, eu fiz para as pessoas entenderem direitinho.
Eu estava numa saleta e tinha uma portinha saindo da saleta que dava na recepção do hospital. E eu fui falar com não sei quem na recepção do hospital, totalmente alheia a tudo que estava acontecendo. A hora que eu saí da sala e olhei para a recepção, era um balcão bem grande, todo mundo deitado no chão. Devia ter umas 30 pessoas deitadas no chão. O que eu imaginei? A Paula, até aí não era nenhuma outra entidade, consciência, nada, era eu. Eu olhei as pessoas deitadas no chão e disse, horas, estou num hospital. Essas pessoas devem ter sofrido um acidente e elas estão aqui para receber atendimento médico. Foi tudo muito rápido, porque ao mesmo tempo que eu pensei isso, que as pessoas estavam precisando de ajuda e tive um ímpeto até de ajudá-las, eu olhei para o final do balcão e tinha um assaltante rodando o revólver, como se fosse Velho Oeste. Rodava o revólver assim. E a hora que ele me viu, eu levei um susto gigantesco e ele também levou um susto gigantesco. A ponto da arma fugir da mão dele. Ele olhou para mim e pum, a arma pulou e eu pulei também. Voltei para a sala, olhei para o dono do hospital que estava assinando os cheques e falei para ele, Dr. Paulo, estamos sendo assaltados. Desesperada. Ele simplesmente saiu correndo e entrou no banheiro e trancou a porta. E aí eu me vi sozinha, sabia que eu comecei a escutar uma gritaria lá fora, porque o que estava rodando a arma começou a gritar para os outros que tinha alguém que tinha saído correndo. E nessa hora me bateu de novo aquele, o que eu vou fazer? E essa outra consciência veio. Foi a segunda vez que a consciência veio e ela tomou as rédeas. Dessa vez eu me vi também, como na quarta vez eu me vi também fora. Eu vi que eu estava fora. Ela conversava comigo, eu brigava com ela, tudo muito rápido. A velocidade do pensamento, Carlos, ali eu vi a velocidade do pensamento, porque quanto tempo o bandido levou para avisar os outros e para entrar na sala? Que segundos. E tudo isso que eu vou te contar aconteceu em segundos. Eu vou levar aqui, 10 minutos para contar, mas aconteceu em segundos. Me vi sozinha no meio da sala, essa consciência veio e falou para mim, você vai seguir exatamente o que eu vou te falar. Vai parecer estranho, mas você vai fazer o que eu vou te falar. Imediatamente eu lembrei dela, daquela vez que ela salvou a minha vida. E eu sabia que eu estava correndo risco de novo, porque ela veio de novo e era um assalto de novo, então as coisas estavam muito parecidas. Mas como ela estava conversando comigo, da outra vez ela não conversou. Da outra vez ela determinou e fim. Dessa vez não, dessa vez ela conversou comigo. Faz o que eu estou te falando. E descreveu o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir para trás da porta, tinha um armário atrás da porta e eu tinha que me esconder dentro do armário. Não era bem um armário, era como se fosse um nicho. Tinha um nichozinho e eu tinha que me esconder ali. E eu falei para ela, tudo muito rápido, falei para ela, mas ali é muito pequeno, como é que eu vou me esconder? E como é que eu vou entrar atrás de uma porta? Ele vai me dar um tiro, ele vai me ver. E discutindo com essa consciência. E essa consciência, com toda a calma, mas também muito firme, não era nada de amor, de carinho, tudo vai dar certo, vem cá comigo, não. Era cumpra-se, faça. E essa consciência falando, olha, eu estou explicando para você e você vai fazer do jeito que eu estou te falando, porque senão vai dar ruim. E aí eu fiz. Dessa vez eu sinto que eu estava um pouco mais junto com ela, ela permitia que deixa eu te explicar, Carlos, é muito difícil de te explicar essa coisa de duas consciências. É como se você quisesse fazer algumas coisas, mas o seu corpo e uma outra você, uma outra consciência, quisesse fazer outras coisas. Então, o que eu queria, tá?
ficar parada, levantar a minha mão e dizer: leva todos os cheques, leva todo o dinheiro e tá tudo bem. Era o que eu queria fazer. O que essa consciência me obrigou a fazer, porque ela tomou o controle. Ela saiu correndo para trás da porta, entrou no nicho, segurou a porta com toda a calma do mundo, e eu olhando ali, a arma pela fresta da porta, a arma passando, ele me procurando. Só que a porta, ela chegou inclusive a bater no armário, ela fez um barulhinho pec assim de bater no armário. Olha como eu lembro desse pec da porta batendo no armário. E quando fez esse pec, o bandido começou a gritar: sujou, sujou, eles fugiram. Porque ele viu que tinha mais duas portas, tinha a porta do banheiro e tinha uma outra porta também que ficava trancada. E nisso todo mundo saiu correndo, os bandidos saíram correndo, e eu não conseguia sair de trás da porta. Eu estava congelada ali. E aí a outra consciência, ela falou para mim: passou, acabou. E foi. Só que eu fiquei congelada, eu não conseguia sair dali de trás da porta. É como se tudo que eu tivesse feito, a corrida, fechado a porta, me escondido, eu não tivesse força para fazer, porque não tinha sido eu que tinha feito tudo aquilo. Eu queria ficar ali, quietinha, atrás da porta. E foi o que eu fiz, eu fiquei ali, quietinha, atrás da porta. Mesmo sabendo que eles já tinham ido embora. E aí veio uma moça chamada Neiva, que era da recepção, veio ver o que estava acontecendo, porque ela sabia que o Dr. Paulo estava lá, que eu estava lá. E aí ela começou a falar: Paula, Paula, Paula. Aí a voz dela me deu coragem de sair de trás da porta e aí comecei a chorar. Você percebe, Carlos? Uma atitude minha, completamente diferente da atitude da maluca que salvou a minha vida. Foi engraçado porque assim, eu literalmente quase morrendo. E as atitudes que eu tomei foram atitudes completamente diferentes. Por isso que eu olho e falo assim: não era eu. Não era eu, porque eu não faria isso. Eu não teria essa reação. Você comparando essa voz com a do sequestro no carro, que você também ouviu uma voz, mesmo que seja telepaticamente, pessoas já disseram que mesmo sem um download, parece que você tem uma percepção de um timbre. Aconteceu isso no seu caso? Sim, era bem parecido. Era uma voz, parecia feminina, mas era muito firme, muito firme. Parecia com a sua voz? Não muito. Não muito. Porque eu conseguia distinguir a minha voz discutindo com essa voz. A gente discutiu. Nesse episódio a gente discutiu. No primeiro, quando eu subi as escadas, não houve discussão nenhuma. Nesse daí, houve uma discussãozinha. Você sente que é como se essa voz, que é, digamos assim, você mesma numa outra dimensão, é como uma relação de mãe com filha numa situação de perigo, que a mãe sabe o que é melhor para a filha e é uma relação entre as duas? Como é que assim, você coloca hoje isso? Não é mãe com filho, Carlos, é uma coisa diferente disso. É como se fosse uma Paula mais experiente, mais sábia, que sabe perfeitamente o que fazer, que é muito confiável porque é conhecida. Em momento nenhum eu tive dúvida de que eu deveria seguir o que ela estava me falando. Em momento nenhum. Mas eu não tinha uma relação de mãe. Tá, mas a pergunta é: você dá a entender que mas não é você. É como se você aqui fosse uma individualidade e essa outra, uma outra individualidade, mesmo Sim. que dentro de um mesmo esquema. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até porque eu sei que você tem conhecimento sobre isso. Tá. O que hoje, tá? Depois de ter passado tudo isso e de ter lido muito a respeito, de ter conversado muito. Mas eu peço, por favor, que se limite ao que você aprendeu lá e não ao que você leu ou estudou. Tá, o que eu aprendi, Carlos? Eu aprendi que
você tem mais consciências. Foi isso que eu aprendi. Você tem mais sabedoria do que a sua consciência mundana te dá. Mas isso é simplesmente, ok, aqui na Terra você está submetida ao véu do conhecimento, ou estamos falando de uma outra coisa, que você fora daqui, existem outras partes suas em outras dimensões? Sim. Ou é simplesmente você, quando sai daqui, você se integra ao que de fato você é? Qual dos dois caminhos? Eu acho que as duas coisas, Carlos. Eu acho que quando eu tive contato com essa outra consciência, eu me integrei, porque nós éramos uma. Nós estávamos juntas. Apesar de discutir uma com a outra. Apesar de brigando, a gente estava junto. A gente era uma só. E nós trabalhamos juntas, entre aspas, na hora de discutir. Então, a gente estava unida. Não era uma coisa assim, sai daqui que eu mando. Não, não. Esse sai daqui que eu mando foi quando eu subi a escada, tá? Mas eu não senti em momento algum, fui tomada. Não, não. Era uma consciência muito mais sábia que sabia o que fazer para salvar a minha vida. Foi isso que eu senti. Da segunda e da terceira e da quarta vez, eu senti que havia... É como se fosse uma oportunidade de experiência para eu perceber que eu poderia ser diferente, porque eu estava vendo uma consciência diferente e ela fazia parte de um eu que é muito mais do que o que eu imaginava. Você disse que são as duas coisas ao mesmo tempo, talvez. Sim. Então imagina, você saiu daqui, você morreu, saiu daqui, se reintegrou ao seu eu inteira, vamos dizer assim. Ainda existe, mesmo você estando inteira ali, integrada ali, existe ainda outras Paulas, outros pedaços de Paula. Sim, eu acredito que sim. É o que eu sinto. Que sim. É o que você sentiu lá. É o que eu senti. É como se, literalmente, Carlos, a gente vivesse em uma dimensão aqui e tivessem outras dimensões. E como eu te disse, em determinados momentos, ou de necessidade, ou de grande dor, sei lá, no meu caso, foi por causa da proximidade da morte, essas interdimensionalidades dessas suas outras consciências juntassem com a sua. Sabe, assim, elas estão paralelas. É exatamente isso que eu sinto, elas estão paralelas. Só que em determinados momentos elas se juntam, elas se manifestam e elas se mostram para você. Foi exatamente isso que eu senti. Que naqueles momentos de quase morte, elas se manifestaram para mim. Essas são as 4 experiências que você chama, muito sabiamente, de experiência de proximidade da morte. Muito e que eu digo próximo. Que isso se encaixa perfeitamente no conceito de experiência de quase morte, que pode surgir não só quando a pessoa está correndo um risco real de morte, mas se sabe que ela também pode ocorrer quando a pessoa pensa que está próxima da morte. Foi isso. Bem, eu sei que você tem muita coisa para nos contar e eu vou convidar você a fazer isso, mas será no próximo vídeo. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Paula, que será publicada amanhã, segunda-feira, às 0h. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?